Cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por esta madrugada. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus seja louvado pela vida do pastor Joel, nossa irmã Carmen. Deus abençoe esse projeto. Deus abençoe também a vida do meu amigo cantor, profeta Jorginho. Deus abençoe os valores que já passaram por esse altar, que tanto nos abençoaram. Atos dos Apóstolos. Quero pensar com vocês sobre esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita ou do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados. Uma outra tradução diz: quedaram-se, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Uma outra tradução diz: não entenderam a voz, ou não compreenderam a voz. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiado pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis
e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Graças a Deus. Deixa eu compartilhar com vocês algo que ontem Deus colocou no meu coração. Todos aqui são conhecedores acerca de Estevão, quando mesmo pregando um sermão expositivo que inicia em Abraão e termina em Cristo. Estevão está tão cheio do Espírito Santo que os seus ouvintes estão atônitos. Isso provoca uma certa ira, um certo ódio no coração dos fariseus e dos religiosos daquela época, que mandam apedrejar Estevão. Estevão, ele é morto, apedrejado, e na medida em que ele está sendo apedrejado, ele ergue os olhos para o céu, ergue a cabeça para o céu, e cita aquilo que Cristo também citou quando estava na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E segundo a própria Bíblia, Paulo, ou Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. Está escrito, pastor Joel, que Saulo ficou com as vestimentas de Estevão. Quando entra o capítulo de número 9, eu não sei se vocês perceberam, e é por isso que eu estou com a minha Bíblia aberta, porque essa mensagem, como eu disse, foi ontem que Deus me deu, e a mesma ainda está como uma batata queimando, sabe? Aquele pão fresquinho. Olha o que o capítulo 9, verso 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2 diz assim: e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita ou do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Pastor, o que Deus comunicou com o Senhor
E eu passo a lhes dizer: a primeira incursão deu certo. Estevão foi morto apedrejado. E quem sabe Paulo, ou Saulo, no seu pensamento está dizendo: deu certo. Essa outra empreitada vai dar certo também. Se eu encontrar alguns do caminho, eu vou levar preso a Jerusalém. Sendo que pastor Joel, ele sai com uma comitiva para Damasco, para perseguir os crentes, Jorge. Mas mal sabe ele que Deus está o perseguindo. E segundo a própria Bíblia, ele não chega nem a entrar em Damasco. No caminho, meditando, eu descobri uma fala de John Stott que mexeu comigo. A graça de Deus nos encontra quando estamos prestes a praticar pecados terríveis. Perceba que Paulo, a intenção dele é prender os crentes e até matá-los. Mas diz o texto que no caminho, ele não entrou em Damasco, no caminho resplandeceu-lhe uma luz. E diz o texto que ele caiu por terra. Não só ele caiu, Jorge, mas aqueles que estavam o acompanhando também caíram. E uma voz bradou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu amei essa expressão, Jorge, você que está aí online. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que amam a palavra. E você sabe que aguilhão era aquele ferro usado para ferir o animal. E eu quero que você perceba a fala de Jesus para Paulo: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. O que significa isso, pregador? Que essa queda aqui de Paulo, isso é resultado das feridas que Deus já vem lhe causando. Há muito Deus está o ferindo, sabe? Há muito Deus está ferindo a consciência de Paulo. Mas como um animal selvagem, ele não se rende. Como um touro selvagem, ele não se rende. E eu sei que Deus não joga a conversa fora. Eu sei que a palavra de Deus, ela tem endereço. Quem sabe tem pessoas me ouvindo aqui que está recalcitando contra os aguilhões. Você está recebendo pontada. Você está sendo ferido. Pregador, por que é que Deus está me ferindo? Por que é que Deus está me machucando? Para que você se renda. Se renda ao quê? Ao projeto que Ele tem contigo. A chamada que Ele tem contigo. Até quando você vai ficar protelando? Até quando você vai ficar adiando? Isso é lindo. Porque Paulo cai por terra. O que significa isso aqui, Jorge? Um animal selvagem agora foi domado. O touro bravo agora foi domado. E eu estou pregando para pessoas que estão nessa live, que estão aí lutando com Deus.
Deus está o chamando e ele não se entrega, ele não se rende. Mas a minha palavra para quem está me ouvindo esta madrugada é: esse touro vai ser domado. Esse animal selvagem será domado. A Bíblia diz que resplandeceu uma luz. E o texto é lindo. Todos caíram por terra. Todos também ouviram a voz. Caíram por terra e ouviram a voz. Mas só Paulo, ou Saulo, compreendeu a voz. A experiência foi para todos, Joel. Mas o único que conseguiu entender a voz foi Saulo. E outra curiosidade é que todos caem, mas só quem fica cego é Saulo. Olha o que o céu comunicou comigo. Vai ter gente que vai participar da mesma experiência que a sua, mas não vai conseguir discernir a voz. A questão não é ter experiência, a questão é entender a voz. E o lindo, que a voz que brada chama ele pelo nome. E quem está à sua volta está dizendo: não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Bem-aventurado esta madrugada é quem está participando dessa experiência, desse vigilhão, está conseguindo entender a voz. Complicado é depois dessa vigília, e eu sei que você está sentindo a presença de Deus na tua casa, e ficar só sentindo fogo, só sentindo arrepio, e não entendendo a voz. A gente participa de reuniões que muita gente pula, muita gente roda, muita gente grita, mas no final não entende a voz. A questão não é participar da experiência. Comara Xanda. A questão é entender a voz. E a voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu pergunto: você quer ficar só com a experiência? Ou nessa madrugada aí nessa live, daqui a pouco você quer dormir dizendo: eu entendi a voz, eu sei quem falou comigo nesta madrugada. Nós estamos numa madrugada, gente, de vigília. E vigília é mistério. Quem vem para a vigília vem para essas coisas. Ele fica cego. Jesus dá a seguinte ordem: vai para Damasco, para uma rua chamada direita, para a casa de um discípulo chamado Ananias. E o texto é fantástico. A Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. A informação extra-bíblica é que a experiência foi tão impactante. Eu não sei se você já teve experiência assim, que ele está maravilhado, sabe? É 3 da manhã, sabe? A experiência foi tão poderosa que a fome foi embora.
não tem vontade de beber. Eu não sei quantos vão crer no que eu vou falar, mas nesse tempo de crise mundial, Deus vai marcar pessoas com experiências poderosas. Alguém vai dizer que você não consegue ficar 3 dias sem beber. Então vamos para Moisés. Ficou 40 dias e 40 noites no monte. Como é que não morreu? Porque estava tendo experiências. E de uma forma sobrenatural, Deus sustentou Moisés. E essa é a palavra que eu quero liberar para quem ficou aqui até agora. Se prepare, porque Deus vai marcar a tua vida com uma experiência tão poderosa que até para dormir vai ser complicado. Nós vamos comer. Não, eu estou tão impactado. Vamos beber, eu estou tão marcado que eu só lembro da luz e eu só lembro de eu estar no chão. Deus vai marcar a tua vida, você que está me ouvindo. Deus vai marcar. Vai à rua direita, chamada direita. Tem um discípulo meu lá, e diz o texto que Deus aparece em visão. Foi falado aqui para Ananias, sabe? E Deus diz para Ananias: vai até a rua chamada direita, para a casa de Judas, porque um homem chamado Saulo está orando. E você conhece o texto? Ele vai retrucar, ele vai questionar, dizendo: Senhor, muito eu tenho ouvido falar acerca deste homem, que males ele tem feito aos teus santos. Eu amo isso aqui, Jorge, porque Deus não responde os questionamentos de Ananias. O Senhor diz: vai, porque este é para mim vaso escolhido. O que Deus está dizendo aqui? Eu não estou preocupado com a opinião alheia. Se Deus dependesse do que pensam ao nosso respeito, se Deus dependesse daquilo que falam ao nosso respeito, Deus não diz: Ananias, eu estou vendo ele. Deus diz: não, vai, porque este é para mim vaso escolhido. E essa deve ser a raiva de muita gente com relação à sua vida, porque tem muitas opiniões ao teu respeito. E deixa eu já te confortar aqui. Pare de se preocupar com o que falam, com o que pensam. Fique mais preocupado com aquilo que o céu diz a teu respeito. Porque se Deus dependesse de conselhos a teu respeito, nem aqui você estaria, nem vivo você estaria. Mas como Deus não depende de opinião de ninguém, enquanto alguém está dizendo: esse faz, esse vive fazendo isso, Deus diz: é para mim, 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 vaso escolhido. E eu sei que muita gente questiona: por que Deus escolheu você? Porque Deus separou você. E como Deus não deve satisfação para ninguém, Ele não dá resposta ao teu respeito. A única coisa que Ele diz é para mim, vaso escolhido. É para mim, vaso escolhido. E outra, eu tenho uma promessa para Ele. Eu preciso falar isso, Joel. Gabriel, eu preciso falar isso. Eu tenho uma promessa para Ele. Diga aí, diga para Ele a minha promessa. Felizmente essa geração
pensa que promessa é foto em cartaz, é viagens. A promessa é: eu te mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Se você só se motiva a cumprir o teu chamado por causa da oferta, por causa das viagens, por causa das curtidas, você é um fracassado. Porque ministério não é isso. Ministério é receber essa profecia: eu te mostrarei quanto há de padecer pelo meu nome. Sabe por que você quer largar tudo? Sabe por que você quer parar? Porque você recebeu esse evangelho triunfalista, que sempre vai dar certo, que você só tem de Deus o sim. Mas quem abraçou o evangelho de verdade sabe que Jesus disse: no mundo tereis aflições. E se for perguntar para Paulo de aflição, ele vai dar aula. Ele diz: eu sofri naufrágio. Oh glória! Quando quiseram me matar, eu desci num cesto, fui picado por uma víbora. Oh glórias a Deus! Mas se perguntar para Paulo: e aí, Paulo, você está frustrado? Ele vai abrir a boca, Gabriel, e vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Eu lhe mostrarei. Eu não critico. Você está fraco desse jeito. Eu não critico essa paranoia, essa vontade de desistir. E só mostra uma parte do evangelho que você pegou. E você só levou para casa a parte boa. A parte do choro, a parte das perdas, a parte das aflições, tu rasgou ela da tua Bíblia. Paulo não poderia desanimar? Promessa é sofrer. A promessa é padecer. Se fosse hoje, mancar-me, alguém iria abrir a boca e ia dizer: está repreendido. Esse profeta é do diabo. Olha o capeta usando a boca. Eu lhe mostrarei. Aí eu preciso dizer isso aqui. Deus nunca vai mostrar para a gente o trajeto. Ele vai sempre mostrar o final. Sabe, Joel? Porque se Deus mostrar o trajeto, eu vou perder. Vou ser traído. Vai dar errado. Quero isso não. Aí Deus mostra o final só para você ficar empolgadinho. Olha o que Deus tem para mim. Olha o que Deus vai fazer na minha vida. E no percurso, barco quebra. No percurso, porta se fecha. No percurso se levanta uma guerra dentro do teu lar que parece infindável, que parece interminável. Deus não enganou Paulo. E eu sei que você que está nessa live aqui, você não está enganado. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse para você que não teria lágrimas. Ele não disse para você que seria tranquilo a viagem. Ele disse que haveria alguns percalços. Ocorreria algumas dificuldades. Eu lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Pelo meu nome. Aí a Bíblia diz que quando ele acaba de orar, imediatamente
as escamas caindo dos seus olhos. Interprete isso aqui, pregador, agora. Quando a criança nasce, ela nasce com umas escamas nos olhos. E quando ela vem ao mundo, aquelas escamas saem. Quando a escama sai, significa que Saulo está nascendo de novo. Esse cair das escamas é o mesmo que acontece no nascimento de uma criança. E ele todo empolgado, Márcio, começa a dar testemunho nas sinagogas. Isso é fantástico. Ele começa a dar testemunho nas sinagogas. E quem o conheceu, não é esse que perseguia os cristãos? Por que Paulo só dá testemunho de Cristo? Porque Paulo só conhece a lei, só conhece o judaísmo. Tem gente que pensa, Gabriel, e eu vou concluir minha fala, que a partir daqui Paulo já começa a pregar. Aqui ele só está dando testemunho, tá? Porque como você vai pregar alguém que você não conhece? Depois, ele é levado por Ananias e Barnabé para ser apresentado aos apóstolos. Mas segundo a epístola de Paulo aos Gálatas, ele vai para a Arábia. Fica lá 3 anos no deserto da Arábia sendo treinado. Os holofotes saem de cima dele, as luzes. E ele vai para a Arábia, fica 3 anos no deserto. E deserto, você sabe melhor do que eu, é a escola de Deus. É a faculdade de Deus. Depois de 3 anos ele volta. Fica pouco tempo e segundo a história, ele volta para a sua cidade de origem, Tarso. E fica lá cerca de 11 anos. E como eu quero que você que está nessa live, você que permaneceu aqui até agora, ouça isso aqui. 3 na Arábia, mais 11 em Tarso. Significa que foram 14 anos de treinamento. Eu digo eu tenho dificuldade de ver pessoas indo sem ter história. Davi é ungido dentro de casa, mas só quem é da família sabe que ele foi ungido. Ninguém sabe. Porque ele foi ungido, mas ainda não chegou o tempo de reinar. E tem muita gente que confunde. Só porque recebeu um elogio de um, de outro, pensa que já está pronto. Não é porque você foi marcado por uma experiência que já chegou a hora. Isso é fantástico, Gabriel, você que está online. Porque Paulo não vai aprender dos apóstolos. Ele vai aprender com o próprio Cristo. Aí lá no livro, sua epístola aos Coríntios, ele diz assim: eu sou despenseiro da graça. E só quem entende de Bíblia vai compreender minha fala. Despenseiro vem de dispensa. Paulo está dizendo: eu não como na mão de Tiago, eu não como na mão de Pedro, eu como e pego meu alimento direto da dispensa de Cristo. Coisa boa, hein? Camarada está no deserto, está abandonado, solitário. Jesus disse: senta, que hoje a gente vai ter uma conversa. Vou te explicar o
quem eu era no antigo e agora no novo. Aí ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. E para mim concluir a minha fala, você ainda come na despensa de Deus? O que você recebe para passar para o povo vem da despensa de Deus? O que eu recebi do Senhor, sabe? A gente parou de orar, paramos de jejuar. Acaba que a gente fica oferecendo para o povo comida requentada. E o povo sabe quando a comida vem da despensa e quando é coisa industrializada. É tempo da gente ir à despensa. E outra, a despensa de Deus está sempre disponível. Problema é que a gente quer passar mais tempo em outros cômodos da casa do que na cozinha. Quando a gente ficar mais na cozinha, e esse é o problema, que você está pedindo tanta resposta para Deus, mas só quer ficar no quarto, só quer ficar na frente da televisão. Quer receber resposta? Vai para a cozinha. O armário está aberto, a geladeira está cheia, e Deus está dizendo: vem, porque tudo que você precisa tem na minha despensa. Está um desespero, Jorge. Vai faltar comida, vai faltar comida. Tem gente quase saindo para a rua para saquear supermercado, para saquear mercearia. Mas crente não precisa ir para Presunique, crente não precisa ir para Guanabara. Se ele quiser se alimentar, Deus está dizendo: vem, que a minha despensa está cheia. Vem, porque se não tiver pão na tua casa, eu tenho uma padaria aqui no céu, e eu faço os anjos ficarem em jejum para te dar a comida deles. Eu mando maná, mas eu tenho comida para colocar na tua boca. Quem sabe Deus te escondeu nesse período? Sabe, Gabriel? Quem sabe Deus te escondeu nesse período, está dizendo: agora quem vai te alimentar sou eu. E tem gente ouvindo coisas de Deus nesse tempo, que está dizendo: nem eu pensava. Queria ouvir assim de uma forma tão nítida, tão clara, a voz de Deus. Está sendo assim ou não está, gente? Tem dia que você está dentro de casa e as lágrimas vêm nos seus olhos. Você está andando na rua e lembra: Deus está lhe preparando. Depois que você sair desse processo, sabe, você vai sair com tanta bagagem. Você vai sair tão estruturado que alguém vai perguntar: você estava onde, hein? Por onde você andou? Eu estava no supermercado de Deus. Aleluia. Foi pregado aqui, e eu concluo minha fala, que Jesus não é poço, Jesus é fonte. E a fonte se renova milésimos de segundo. Sabe? Deus não tem comida repetida. Ele varia no cardápio. Vai ter gente saindo desse período de crise, sabe, tão abastecido, que alguém vai dizer: rapaz, tua postura mudou, você está diferente. Você vai dizer: é porque nesse tempo eu me alimentei de coisas que eu mesmo pensava que nunca iria me alimentar. Eu nem sabia que isso tinha no cardápio de Deus. Deus marcou a vida de Saulo.
Esse foi uma das maiores conversões da história. Posso profetizar isso para a sua vida? Eu sei que tem muitos profetas do caos, muita gente profetizando desgraça, mas ainda esse ano Deus vai marcar a sua vida. Você recebe essa palavra? Deus vai marcar a sua vida. Eu vou repetir novamente para você que está online. Deus vai marcar a sua vida. Deus vai marcar a sua vida. Lembra que quando ele cai por terra, que a voz brada, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Olha a expressão: quem és tu, Senhor? Senhor. Esse termo no original, Senhor, é dono. E vamos ler, eu fecho a Bíblia para concluir. Senhor significa dono. De perseguidor para escravo de Cristo. De perseguidor a perseguido. Quem ele perseguia, agora está sendo perseguido por conta daquele que ele perseguia. Porque esse que ele perseguia agora é dono da vida dele. Vai ter gente experimentando um nível de comunhão com Deus, um nível de intimidade com Deus tão profundo, tão profunda, que vai abrir a boca esse ano para dizer: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora Ele é o meu dono. Agora Ele é o Senhor da minha vida. E quando Cristo se torna o Senhor, eu não vou mais para onde eu quero. Eu não falo o que eu quero. Eu não vivo da forma que eu quero. Eu não vou para onde eu quero. Muito pelo contrário. Eu vou para onde Ele quer que eu vá. Eu falo aquilo que Ele quer que eu fale. Quem és tu, Senhor? Por que ele grita: quem és tu, Senhor? Porque como um bom judeu, ele conhecia a história de Samuel. Lembra? Que quando Deus o chamava, ele ia até Eli. Conheço essa história. É o Senhor me chamando. Quem és tu, Senhor? Esse ano será um ano, Jorge, de nós reconhecermos quem está nos chamando. Esse ano será um ano que a gente não vai ter dúvidas. Eu conheço essa voz. Eu sei quem está me chamando. Ele é o meu Senhor. E eu quero aproveitar para orar pela sua vida. Você que está aí na sua casa ouvindo essa live, ore comigo agora. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por ter nos encontrado no caminho. Obrigado por ter nos derrubado. Tu tem os seus métodos de nos derrubar. Obrigado. Obrigado por esse tempo de tratamento. Porque os nossos púlpitos hoje são as lives. Do menor ao maior. Aleluia. Obrigado por esse tempo de tratamento. Nós sairemos deles melhores. Sairemos dele com uma outra ótica, com uma outra visão. Ah, obrigado. Obrigado por nos chamar pelo nome.
Obrigado. Deus, eu quero entregar o teu povo que ficou até agora recebendo, ligado. Ah, Deus, ser com o teu povo, que a tua mão esteja estendida sobre nós. Se revela a nós. Se revela a nós. Ah, Espírito, visita lares agora. Que pessoas sejam marcadas. Sejam marcadas. Que pessoas agora sejam visitadas. E eu sei que breve isso vai passar. Que no final disso tudo, possamos olhar para o céu e declarar: Deus me marcou. Nunca mais vou esquecer do que Ele fez na minha vida. Todas as vezes que eu ficar fraco, todas as vezes que o desânimo bater a porta, eu irei me lembrar daquilo que o Senhor fez. Vou recobrar as minhas forças e vou seguir em frente. Eu quero entregar o teu povo. Quero abençoar a vida do teu povo. No nome de Jesus. Amém.